Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, queridos, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8, 9 e 10. A epígrafe desse texto é aquela frase em negrito acima, diz: o espinho na carne. E assim diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você pode curvar a sua cabeça e você pode fazer essa oração, a sua oração sobre esta palavra. Pedir a Deus que ministre em sua vida, ao seu coração, mediante toda a sua soberania. Ó Senhor Deus, bendizemos o Teu nome neste lugar e nessa noite, e queremos rogar a direção do Teu Santo Espírito sobre a ministração da Tua palavra, para que esta palavra que será proclamada possa alcançar um lugar em nosso coração e em nossa existência, e que não volte vazia, antes cumpra o que lhe apraz e prospere em todos os seus desígnios, conforme a tua vontade. Amém. Glória a Deus. O espinho na carne. Não sei se você já passou por essa fatídica, trágica, lamentável experiência de um espinho na carne. Espinho nos pés, nas mãos ou em alguma parte do seu corpo. O que bem sabemos é que o espinho incomoda. E se ele não for removido, ele vai trazer uma inflamação, vai trazer toda uma situação de extremo constrangimento. Não é verdade, irmãos? Já teve espinhos que me impediram de andar. Eu acho que isso já aconteceu com você, né? E aí somente com a pinça, com todo aquele cuidado, com todo aquele sacrifício. Bem, o apóstolo Paulo nos fala que ele tinha um espinho na carne. Uma certeza nós temos, era algo que o incomodava. Incomodava tanto que ele pediu a Deus, não somente uma, não somente 2, mas até 3 vezes ele pediu a Deus para que aquele espinho fosse removido. Imagine você, pai, vendo seu filho com espinho. Aí você fica logo extremamente preocupado e faz o que for possível para remover aquele espinho. Mas Deus, sendo pai, deixou o seu filho com espinho. E mesmo que trouxesse incômodo, mesmo que trouxesse dores, mesmo que trouxesse vexame, mesmo que trouxesse constrangimento, havia uns propósitos no espinho na carne de Paulo. De repente eu estou falando com pessoas aqui que têm sofrido esses incômodos, têm sofrido essas perturbações, essas aflições. Você tem um espinho. Eu não sei qual é o seu espinho, eu também tenho o meu. Eu sei os meus espinhos, mas eu não sei o seu espinho. A Bíblia nos fala que Paulo tinha esse espinho e ele não procurou esse espinho. Ao contrário, ele diz categoricamente aqui: foi-me imposto um espinho na carne. E ele entende que foi Deus que pôs esse espinho nele. A questão a perguntar aqui para os irmãos é: qual era o espinho de Paulo? Muitos estudiosos, pensadores, teólogos chegam a apresentar inúmeras teorias. Há quem acredite que o espinho na carne de Paulo era as constantes tentações que ele sofria, porque ele era um homem, ele tinha sido um homem casado, e tudo leva a crer que ele se encontrava viúvo. E isso porque ele era membro do Sinédrio, todo membro do Sinédrio tinha que ser casado, ele era fariseu, todo fariseu tinha que ser casado. E ele apresenta em Coríntios
em Efésios experiências conjugais de uma intimidade profunda que somente alguém que é casado pode dizer: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não é verdade, irmão? Só quem é casado pode dar um conselho desse. É ou não é, ou não é? Só quem já foi casado pode dizer algo como esse. Então, acredita-se que ele era viúvo. E que se era viúvo, tinha as tentações. Ter tentação não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Há momentos que a carne humana aflora e nós precisamos dominar. E a Bíblia nos diz, em Romanos 6,14, que não estamos debaixo da lei, mas sim da graça, e temos domínio sobre o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Até Jesus foi tentado no deserto, mas não cedeu às tentações. Martinho Lutero, acerca de tentação, ele dizia: não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos impedir e devemos impedir que ele faça o ninho. Então é provável que um pássaro pouse na sua cabeça, você não pode permitir que ele faça o ninho. Então alguns acreditam que o espinho na carne de Paulo era as constantes tentações. Outros acreditam que era seu problema de visão. Não sei se você percebeu, mas a Bíblia nos leva a entender por inferência, são informações implícitas no texto, que Paulo tinha uma deficiência visual. E essa deficiência visual ocorreu no dia que ele teve a revelação da glória de Deus, onde ele viu o próprio Cristo, e ele mesmo alegou que brilhava mais do que o sol ao meio-dia. O sol ao meio-dia é o ponto zênite, é o ponto mais radiante do sol. E ele chega a dizer que ele ficou cego durante 3 dias, até que Ananias foi lá, orou e ele voltou a ver. Porém, o que nos leva a crer da dificuldade da visão são algumas informações no texto, nas escrituras. A igreja de Gálatas chegou a dizer que, se pudesse, daria seus próprios olhos a Paulo. Então ele tinha a necessidade dos olhos. Se você for ver Romanos, quem escreve Romanos, ele começa a dizer, não só em Romanos, mas em outras cartas, epístolas, eu, Paulo, escrevo, mas no final tem um sujeito chamado Tércio, que é o escrivão, e que escreve todos os detalhes. Paulo dita e ele escreve. Além de tudo isso, ele diz, escreva em letras grandes em algumas ocasiões. Então, estudiosos chegam à conclusão de que o espinho na carne de Paulo poderia ser uma deficiência, poderia ser uma tentação, poderia ser uma enfermidade, uma deficiência, uma limitação visual. Mas ainda há outros grupos de teólogos que acreditam que não se tratava de tentações, de deficiências, limitações ou enfermidade, mas se tratava de perseguições dos soldados judeus e dos soldados romanos. Constantemente ele sofria diversos tipos de perseguição, açoites, chibatadas. Há um momento que ele é dado como morto e por isso desistem de bater mais em Paulo. Então acredita que eram justamente as perseguições que ele sofria. Bem, a verdade é que nós não sabemos qual era o espinho na carne de Paulo. Ele não falou. Pense um bichinho sabido. Guardou só para ele. E fez certo. Revelou as suas limitações, mas não externou o que realmente era, o que realmente afligia. O que vem ao caso é que, assim como Paulo, eu sei, não preciso ter uma bola de cristal para isso, até mesmo porque os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Eu sei que você tem um espinho na carne. Eu não sei e nem preciso saber qual é o espinho na sua carne, mas é algo que te aflige, é algo que te fere, é algo que te incomoda, é algo que te abate. É algo que te faz chorar, é algo que te faz sofrer. E de repente, como Paulo, você já pediu a Deus que retirasse esse espinho na carne, e Deus não tirou até hoje. E deixa eu te dar uma péssima notícia, irmão. Não sei se vai ser tão péssimo assim. Deus não vai tirar esse espinho, porque Deus tem alguns propósitos através desse espinho.
Deus tem alguns propósitos. E eu gostaria de ministrar sobre a tua vida, sobre o propósito do espinho na carne. E o primeiro propósito do espinho na carne é gerar em você a humildade. É diante das suas deformidades, é diante das suas debilidades, é diante das suas desgraças e misérias que você reconhece o quanto você precisa de Cristo. O quanto você reconhece que sem Ele você não tem valor. É isso que te faz recorrer até Ele. E eu não sei se seu espinho na carne de repente é o seu temperamento explosivo. Eu não sei se é um hábito nocivo. Eu não sei qual é o seu espinho na carne. Mas é justamente uma fraqueza que lhe faz depender de Deus. E veja comigo o versículo 7. Quando o apóstolo Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Veja, para que não me ensoberbecesse com as revelações, para que não me exalte, foi-me colocado esse espinho na carne, para que eu não desconheça realmente a minha humanidade, a minha fragilidade, as minhas fraquezas. Então esse espinho, eu não sei se é um problema financeiro, um problema emocional, um problema sentimental, um problema ministerial, mas isso existe para que você venha reconhecer em Deus o quanto você é dependente dEle. Porque, meu irmão, senão você vai pensar que se trata de você e não se trata de você. Quando Moisés é chamado por Deus, ele dá 5 argumentos para não ser escolhido. E um deles é: Senhor, eu sou um homem pesado de boca, sou pesado de língua, eu não sei falar. Aí Deus diz a ele: e quem fez a boca do homem, o surdo, o mudo, o que vê, o que não vê, não fui eu? Pois vai que eu serei com sua boca. Deus está dizendo, em outras palavras: Moisés, não se trata de você, se trata de mim. Não será você contra Faraó, nem contra os deuses do Egito. Será eu. E você é o instrumento pelo qual eu vou usar. Então, meu irmão, não se trata de você. Eu gosto de dizer isso, que a Bíblia, alguém já disse que a Bíblia é um livro de muitos heróis. Eu não consigo ver nenhum herói na Bíblia, a não ser Deus como protagonista de toda a história. O resto, com todo respeito, são coadjuvantes, vivendo um processo que culmina na glória de Deus, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E nós somos apenas vasos de barro que temos o privilégio de carregar dentro de nós o tesouro da excelência, para que o seu nome, através de nossas vidas, seja glorificado. Aí eu vejo cada rabugento sendo usado por Deus, que eu digo: Deus, só tua graça. Deus, só tua misericórdia. Deus, como tu é lindo, Deus. Cada criatura sendo usada por Deus, e eu digo bem assim: Deus, como o Senhor é bom, o Senhor é bom. A partir de mim, usar um traste como esse, só o Senhor mesmo para ter essa misericórdia. Porque não se trata de nós, se trata dEle. E diante de todas as revelações que nos foi confiado, aí a gente vê o espinho na carne, e o espinho na carne vem nos lembrar que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. O evangelista Moody, um dos maiores pregadores do século XIX, ele chegou a dizer: somos como um copo furado debaixo de uma fonte inesgotável de águas vivas. Eu entendi tudo. Somos como um copo furado debaixo de uma fonte inesgotável de águas vivas. Se você tira o copo, ele continua cheio, mas ele vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. O copo é furado, filho. Agora, se você estiver debaixo da fonte, o copo não vai ficar cheio, ele vai transbordar.
Deixa Deus transbordar a sua vida. Deixa Deus transbordar a sua vida. Deixa Deus transbordar a sua vida. Basta tão somente ficar debaixo da fonte inesgotável, de águas que fluem, de águas que jorram, de águas que limpam, de águas que sara, de águas que cura, de águas que leva toda imundícia e toda sujeira. Aleluia. Portanto, o propósito do espinho na carne é te humilhar. Te humilhar. Te humilhar. Não para te perder, mas para te ganhar. E por isso Deus prefere até frustrar seus sonhos do que perder a sua vida. Porque sua vida é tão importante para Ele. Então o propósito disso é para humilhar. Sabe por quê, meu irmão? Deus, imagina comigo, veja a posição da mão, você vai entender tudo. Deus dá graça aos humildes. Olha o que é que Ele faz com os humildes. Ele dá graça. Mas Ele abate, resiste aos soberbos. Os anjos se transformaram em demônios por causa do orgulho. E os homens se transformam em anjos por causa da humildade. Os anjos foram expulsos dos céus por causa do orgulho. E os homens serão aceitos nos céus por causa da humildade. E esse é o caráter de Cristo, essa é a essência de Cristo. É a humildade. Permita-me, eu sempre gosto dessa história, porque eu vi naquele DVD, Gilberto, Transformações, daquelas cidades dos avivamentos. Eu não sei se foi na Colômbia, um grande avivamento que aconteceu. E a esposa do pastor perdeu o esposo, né? Tiraram a vida dele, né? Mataram o pastor. E ela decidiu ficar na cidade, permanecer na cidade. E o avivamento aumentou. Nada conseguiu conter o mover de Deus. Um dia os repórteres perguntaram: por que você ainda está aqui? Você tinha tudo para ir embora, sumir, desaparecer. E a resposta dela me deixou intrigado até hoje. Porque foi o maior conceito de humildade que eu encontrei em toda a minha vida. Aí ela disse: porque eu escolhi ser humilde. Aparentemente totalmente descontextualizada essa resposta, né? E o repórter: como assim? Me explica direito, você escolheu ser humilde? Ela disse: sim, porque eu entendo que humildade é você não se sentir ofendido com o mal que lhe fazem. É terrível, né, gente? E aí quando você se sente ofendido, você é tomado por uma ira, por uma mágoa, por um celeuma que controla suas emoções, que controla os sentimentos. Você já não vive mais para si, porque a vingança é um veneno que se toma aos poucos, pensando que vai fazer mal ao outro. Então esse é o conceito de humildade, e é isso que Jesus nos ensina, sabe aonde? Pendurado na cruz do Calvário. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Alguém pediu perdão? Alguém sequer reconheceu o seu erro? Mas Jesus liberou o perdão. Jesus liberou o perdão, convém explicar, do juízo de Deus que seria definitivo. Mas as consequências, eles pagarão um preço pelos seus erros. Evidentemente que sim, pagarão um preço. Então humildade é não se sentir ferido, não se sentir magoado, não deixar com que o seu coração seja baú de más recordações e comece a surgir feridas, celeumas e coisas do tipo. Então nós fomos chamados para de fato viver o perdão, e como nós podemos viver o perdão? É através da humildade. E o sentido da palavra perdão você já sabe. Quando tem uma perda, você coloca no aumentativo, porque a perda é muito grande. Aí surge a palavra perdão. Você está perdoando o quê? O perdão, a perda grande do ego, das razões, dos seus direitos. Aí é um perdão. É por isso que José, quando olha para os seus irmãos, que não reconheceu, mas ele reconheceu cada um, ele começa a gritar. Porque todo perdão, meu irmão, é uma libertação de uma prisão que nos oprime.
José começa a gritar. E a Bíblia nos diz que ele gritou tão alto que o Egito todo o ouviu. O Egito todo ouviu. O Egito todo ouviu. Amém? Você vê como é difícil, perdão, não é, gente? O propósito do espinho na carne. Qual é, em primeiro lugar? Te humilhar. Te humilhar. Deus disse ao povo. Sabe por que Deus levou o povo para o deserto? Está lá em Deuteronômio. Deus vai dizer: eu vos levei para vos humilhar, para saber o que havia em vosso coração, se seguiria ou não os meus preceitos. Agora, deixando muito bem claro, fechando e trazendo desfecho, que se a gente abre é como o pregador é como um cirurgião. No meu livro eu falo isso. Ele abre, se ele não souber fechar, o ferimento é grande. Então deixa eu trazer todo desfecho. Humilhar, mas não é para o teu mal, é para o teu bem. Não é para te perder, é para te ganhar. Não é para te abater, é para te elevar. Porque se você não estiver preparado, como Deus disse a Jeremias, se tu não estás preparado, se tu estás cansado com os que andam a pé, como poderás andar com os que vão a cavalo? Caminhar com os que vão a cavalo. Amém? Segundo propósito do espinho na carne. Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. Aqui. Segundo propósito é revelar a graça de Deus em você. E o que é graça? Hein, Saulo? Nós estávamos ontem em uma aula que a gente falava sobre graça. A expressão graça é favor imerecido, imerecido favor. Essa expressão ocorre 173 no Novo Testamento, 173 vezes no Novo Testamento. E fala sobre a graça sublime, sobre a graça abundante. E nesse texto aqui nos fala que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Ele ora a Deus e a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Sabe, irmãos, você está pedindo para que Deus tire algo de você ou lhe dê algo, e a resposta de Deus é isso: minha graça te basta. É você entender que a presença de Cristo é suficiente em sua vida. É suficiente, que você não precisa nada mais. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é assim? Quando você vai para a NVI, quando você vai para o original hebraico, a NVI é a versão que mais se aproxima, vai estar escrito o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Se Deus é o teu pastor, você não vai sentir mais falta de nada, porque Ele suprirá realmente as tuas reais necessidades. Olha que diferença, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí de repente está revoltado com Deus porque está faltando a casa própria, está faltando o carro do ano, está faltando a roupa de grife, e aí começa a entrar numa paranoia, numa esquizofrenia total, porque não entendeu o texto. E o texto nos diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Por quê? Porque a sua graça me basta. Você sabe qual é a diferença da graça para a misericórdia? A graça é quando recebemos de Deus o que não merecemos. Misericórdia é quando não recebemos de Deus o que merecemos, o seu juízo. É isso que nós merecemos. Mas a sua misericórdia, ela é uma manifestação também da sua graça. E a sua graça é um favor imerecido. Os teólogos avaliam isso de duas formas: graça especial e a graça comum. Graça especial, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Não é pelos sacrifícios, não é pelos ritos, não é pelos dogmas, não é pelos cultos, não é pelas oferendas. Pela graça. Pela graça sois salvo. Ei, deixa eu te explicar algo, se você até aqui não entendeu, tá? A salvação não é de graça. Se você pensa que a salvação é de graça, você está equivocado. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Por quê? Porque alguém pagou um alto preço para que a graça de Deus em minha vida e em sua vida não fosse
vã. E a Bíblia diz que Ele nos comprou. Não foi com valores corruptíveis dessa vida, mas com os valores incorruptíveis do seu puro sangue derramado no Calvário. Ou seja, você é tão valioso neste mundo que dinheiro nenhum, tesouros nenhum, bens nenhum dessa terra poderia comprar. Tem que ser algo incorruptível. E não há nada mais incorruptível nesse mundo do que o sangue carmesim que foi derramado por ti, por mim, por nós, no Calvário. Aquele sangue derramado no Calvário fez a terra estremecer, fez o sol escurecer e fez o universo convergir no processo da redenção. Porque foi na cruz que Cristo tornou-se Senhor dos vivos e dos mortos, dos principados e potestades, tronos e soberanias, céus e a terra. Foi na cruz que Ele disse: Tetelestai, está consumado, tudo é meu, de fato e de direito. Tetelestai é uma expressão comercial do mundo antigo, que significava justamente a última nota emitida do cartão, do contra-cheque. Você pegava o cheque, a última nota. Sabe, você tem uma parcela alta de dívida. Quem sabe o que é isso? Alguns sabem. Eu vou viver essas experiências aí logo. E quando você pega a última parcela e você... ufa, finalmente, seja da casa, seja do carro, seja do que for. Não tem nada, não tem satisfação melhor do que aquela última parcelazinha, né? Graças a Deus. Você pega o carnê do discussão de casais, né, gente? Que vai sair esse mês de dezembro. Quantas parcelas, Valdir? Quantas parcelas, Valdir? Vivi vai pagar a última para passar de novo. Já pensou, vai dizer Tetelestai. Você vai lembrar disso, viu, Vivi? Tetelestai, eu comprei. E a palavra redenção, ela tem 3 significados: comprado, primeiro comprado, segundo, retirado do mercado, terceiro, nunca mais colocado à venda. Meu Deus do céu, se eu fosse você, eu aplaudia ao teu Redentor, ao teu Senhor, ao teu Salvador, aquele que te comprou com alto preço, preço de sangue. Aleluia! Gente, quem trabalha com negócios, comércio, sabe o que é isso, né? Tem muita gente, né, Valdir, que compra o carro e deixa o carro na concessionária. Compra, mas deixa lá, deixa a venda. Eu comprei, é meu, mas deixa aí, coloque X a mais, se vender é lucro. Muitos não fazem isso. Jesus não fez isso, Ele comprou, tirou do mercado e nunca mais vai colocar à venda. Eita Jesus, é aquele valor sentimental que você tem por algo, né? Pode colocar o preço que for, eu não vou vender. Eu não vou vender. Isso é graça. E quando Paulo dizia: Senhor, me ajuda, tira de mim esse espinho na carne. Se é um problema financeiro, familiar, emocional, sentimental, se é algo que você não consegue desenvolver, se é algo que te limita, se é algo que de alguma forma te incomoda, e você se encontra com o apóstolo Paulo: Senhor, retira. E se você já pediu uma vez, se você já pediu 2, se você já pediu até 3 vezes ao Senhor e isso continua, é porque Deus tem um recado para você: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E essa graça de Deus, ela vem, nos envolve, nos faz compreender a dimensão do seu imenso amor, das suas grandezas, das suas maravilhas. Porque se eu pudesse resumir toda a grandeza, riqueza e maravilhas de Deus em uma palavra, essa palavra seria graça. É muito além do que eu possa explicar, definir.
Por isso que a gente diz favor imerecido, mas não tem uma explicação para essa graça. Só sei que pela graça sou o que sou, e a graça do Senhor não tem sido vã em mim. Deixa eu contar uma história interessante. Nem imaginava essa história, veio à mente aqui. Eu já contei algumas vezes na igreja. Um filho vai pegar o seu pai no aeroporto. O seu pai é um conferencista internacional, um homem conceituado, conhecido no mundo todo. DVDs, livros feitos, cruzadas e cruzadas pregando. Enfim, programa de televisão e tudo. E ele pega o filho pega o pai e vem andando nas ruas, nas rodovias, e para num semáforo. E o pai olha um mendigo maltrapilho deitado num banco de uma praça e diz: filho, tá vendo aquele homem? Aí o filho disse: sim, pai, estou vendo. Ele disse: qual a diferença desse homem para o seu pai? Isso porque o filho vinha contando todas as virtudes, os prestígios, os prêmios, os status que o pai tinha. E o pai só calado, absorvendo tudo aquilo. Quando parou no semáforo, ele disse: qual a diferença? O filho disse: pai, não tem comparação. Quando for, isso é um indigente. O senhor é conhecido no mundo todo. Não tem comparação. Certamente esse homem é um analfabeto. O senhor tem várias formações. Certamente esse homem não tem ninguém. E o senhor não tem comparação, pai. Ele disse: não, filho, você está muito longe de descobrir qual é a diferença que existe entre a minha pessoa e ele. E o filho desistiu e disse: qual é, pai? Essa diferença é uma só: a graça de Deus. Eu poderia estar lá, na mesma situação, e ele poderia estar aqui no meu lugar, porque tudo se explica com uma só palavra: graça, graça, graça. É isso, irmão. A graça do Senhor, ela nos basta. Deus, às vezes, faz com que a gente pense: eu faço isso com os meus filhos. Às vezes eu permito que eles pensem que estão no controle e é por causa de alguma coisa que eles estão fazendo. Aí eu vou lá e presenteio. Mas nada disso. É pela graça mesmo. E Deus permite que a gente pense assim para que a gente não viva uma ociosidade, uma letargia. Mas tudo se resume em uma só palavra: a graça de Deus. E é pela graça de Deus que você está vivo. E você está aqui com saúde nesse lugar. Pela graça de Deus. Você poderia estar acamado agora no leito, esperando, disputando uma vaga, que ninguém espera mais vaga hoje, disputando uma vaga para ser atendido, sem nenhuma esperança de vida. Mas a graça de Deus te sustenta, e essa graça de Deus é suficiente em tua vida. Essa graça não é vã. Então, o primeiro propósito do espinho: te humilhar. Segundo, revelar a graça de Deus. Você vai perceber como o apóstolo Paulo, diante das revelações que tive, ele foi ao terceiro céu, escreveu 13 cartas, Pedro só escreveu 2, tantas coisas que Paulo viveu, e agora ele tem que olhar para a graça e encontrar a resposta para tudo na graça de Deus. E agora, último lugar, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me engloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Terceiro motivo: o poder e a força de Deus é revelada em sua vida através desse espinho na carne. O poder e a força de Deus se manifesta. Deus te humilha,
Deus revela graça, mas ao mesmo tempo Deus te fortalece. Te fortalece para suportar e superar as adversidades dessa vida. E as pessoas vão reconhecer que não se trata de você, que nenhuma estrutura humana seria capaz de suportar esse espinho na carne, mas a única explicação que elas têm é justamente o fato de você professar o nome de Deus vivo em sua vida. E elas veem que você não está sozinho, que Deus é quem te sustenta. E se Deus nos sustenta, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque eu sei quem está comigo. É essa fé inabalável, é essa fé inexplicável, é essa fé que nos faz rir das tragédias, dos infortúnios, das fatalidades. Rir, mas não como um ar de deboche, mas como uma expressão de segurança e de confiança na certeza que maior é o que está em nós do que o que há neste mundo vil, tenebroso e pecaminoso. Por isso que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem firmes para sempre. Quando eu me converti, eu passei tantas lutas. Minha mãe explicou, é a luta do novo nascimento. Eu não sabia o que era aquilo, mas até hoje eu explico isso para o pessoal. Eu não aprendi isso num curso de teologia, mas minha mãe disse, pensei, são as lutas do novo nascimento. Deus está permitindo essas provações para saber se você está nele, por ele, ou simplesmente por você. E aí, meu irmão, de repente você é novo convertido. E se você está em Cristo, por ele ou por você? Se você está em Cristo por você, você está em um relacionamento baseado em interesses. Você quer fazer de Cristo um investidor dos seus anseios, talvez um curandeiro das suas enfermidades, ou coisa do tipo. Mas se você está por Ele, é porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E como disse Pedro, para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não adianta procurar em nenhum outro lugar, somente em Ti eu encontro tudo o que eu preciso. E minha mãe disse, é a prova do novo nascimento. E eu sei que eu perdi uma loja, eu tinha um comércio de locadora, né, de filmes, perdi o emprego e passei por lutas e dificuldades. E uma pessoa chegou para mim e disse assim, rapaz, eu não consigo entender como você ainda está firme no Evangelho. E a única resposta que eu tive para essa pessoa foi essa, é que meus pés estão firmados numa rocha inabalável. Pode vir vendaval, pode vir tempestade, meus pés não estão firmados sobre a areia, mas sobre a rocha. Eu conheço o meu fundamento, eu conheço o meu alicerce, é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Senhor de tudo, Senhor de tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se esse espinho na carne que você tem não te faz pecar, eu não poderia trazer esse desfecho, né? Porque se ele te faz pecar, com certeza é obra do maligno. Aí não venha dizer que é fraqueza, não, é safadeza. Há uma diferença de fraqueza e safadeza, né, gente? Tem gente que peca por fraqueza, mas tem gente que peca por safadeza. Se esse espinho na carne não te leva a pecar, então tenha certeza, meu irmão, que isso é um propósito de Deus em sua vida, para te amadurecer. Agora, se te leva a pecar, isso é pura rebeldia. Não venha dizer que foi Deus que colocou um espinho, uma fraqueza em alguma área que você não consegue resistir e está sempre cedendo às tentações. Não confunda as coisas. Deixa eu te explicar em outras palavras. É muito fácil descobrir quando Deus nos coloca na prova e quando nós nos colocamos na prova. Um exemplo, o José. Foi ele que se colocou na prova ou Deus o colocou na prova? Qual a culpa que José tem? Nenhuma. Ele está no seu cantinho quietinho, seus irmãos movidos por um sentimento maligno, chega a forjar toda aquela situação, aquele complô, e faz o que faz com ele. Você conhece a história. Agora Davi, lembra de Davi no palácio?
cobiçando a mulher do próximo. A pergunta é: quem foi que colocou Davi na prova? Foi Deus que colocou na prova ou foi Davi que se colocou na prova? Consegue entender? Então, se você se colocou na prova, meu irmão, a culpa é sua. E tem que ser homem para reconhecer os seus erros e buscar em Deus força para sair desse túnel, desse poço. Mas agora, se foi Deus que te colocou na prova, se você não tem nada a ver com isso, se você estava na posição, se você estava bem, se você estava em comunhão e de repente veio a prova, meu irmão, não se desespere, porque Deus prova para aprovar e Deus sempre aprova para promover. Deus apenas está te preparando para lugares maiores, para bênçãos melhores. Se você não provocou essa situação, então tenha certeza que esse espinho na carne foi posto por Deus para te moldar, para te fazer amadurecer, para te capacitar para experiências maiores. Agora, você que sabe qual é a origem do seu espinho na carne. Eu sempre digo: quem não quer cair, não anda em lugares escorregadios. Quem não quer se ferir, não anda descalço, meu irmão. E aí você está andando descalço, de repente pega um espinho e vem dizer que foi Deus que colocou esse espinho. Nananina, não. Você sabe bem o que eu estou falando e eu não preciso de muitas palavras para explicar. Você sabe o que é o espinho na carne que eu estou falando. E se é algo que te incomoda e que te aflige, é algo que você tem pedido a Deus que tire, mas está lá. E você sabe que não há mal nenhum em sua vida que justifique esse problema. Se você vive essa experiência, então tenha certeza de uma coisa, meu irmão: a graça de Deus será manifesta em tua vida. E o poder do Altíssimo há de ser revelado através das suas fraquezas. E aí haverá situações que você vai dizer: eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu me glorio nas minhas limitações. Eu me glorio nas minhas fragilidades. Porque são elas que me fazem depender mais e mais e mais de Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.